Agora talvez você esteja pensando, pô Thiago, eu sei o que eu faço bem dentro de campo, mas eu não sei exatamente em qual posição do futebol o que eu faço bem se encaixa. Por isso a gente vai passar por todas as posições que a gente tem no futebol de campo e te explicar mais ou menos o que é a posição e a função de cada jogador dentro de campo. Eu acredito que a maioria dos jogadores quer ser atacante, né? Normalmente quando a gente chega na escolinha, quando a gente vê os atletas chegando na escolinha, o que eles querem ser? Atacante. Até mesmo aqueles jogadores de final de semana que não sabem muito bem jogar futebol, eles vão lá pro ataque, porque eles querem fazer gol. E o que tem que ter um bom atacante? Se a gente vai falar principalmente do centroavante, aquele jogador mais o 9 característico. Primeiro ponto, fazer gol. Cara, você tem que ser o cara que gosta de fazer gol e que sabe fazer gol. Se você não sabe fazer gol, esquece o ataque, pelo menos não como centroavante. Você finaliza bem? Pô, finalizar bem pode estar muito diretamente relacionado com o fazedor de gol, né? Às vezes não, mas você é um jogador que leva perigo, que sabe finalizar de formas diferentes, locais diferentes do campo, é muito importante para o atacante saber finalizar. E por último, saber proteger a bola do zagueiro. A gente não fala, eu poderia dizer que você ser forte, né? Você conseguir sair desse contato com o zagueiro, porque quem joga de atacante sabe que o zagueiro ele vai para o contato, ele vai querer dificultar a sua vida. Mas para o atacante não basta apenas você ser forte, você pode ser forte ou ser rápido, ou ser os dois, para conseguir proteger e se desvencilhar do zagueiro. Então esses 3 pontos é muito importante se você quer ser um típico camisa 9 do futebol. Mas caso você não seja um grande fazedor de gols, mas seja um jogador extremamente habilidoso, que principalmente gosta de driblar, gosta de encarar a marcação, de ir pro 1 contra 1, talvez a sua posição seja como ponta, como os extremos. Essa é uma posição que se caracteriza muito pelo drible, pela velocidade. Embora a velocidade não seja uma regra, mas é muito importante que você como ponta, você seja um jogador habilidoso, que gosta de partir para cima. Porque se a gente for olhar os principais pontas do Brasil e do mundo, Vinícius Júnior, Neymar, embora ele não jogue sempre como ponta, mas quando a gente vai observar os jogadores de ponta, eles são esses jogadores que são o diferencial daquele time. É o jogador que vai ter a criatividade, que vai quebrar a linha defensiva. Então é importante, se você quer jogar nessa posição, que você saiba driblar, que você seja rápido, que você saiba sair da marcação e quebrar a marcação do time adversário. Também é muito importante você ser um bom finalizador, porque senão você vai ser aquele jogador que dribla 3, 4 jogadores e na hora de se consagrar, de fazer um gol de placa histórico, você vai bater em cima do goleiro, vai bater para fora. Esse tipo de ponto a gente até chega a ver no futebol profissional e é muito perigoso você se tornar um jogador assim. Por isso, se você quer ser um bom ponta, habilidade, drible, velocidade, mas não esqueça de ser um bom finalizador. Agora, caso você não seja um bom finalizador, ou talvez você seja um jogador rápido, mas ainda assim não é tão habilidoso, não dribla tão bem, você pode ser um lateral. O lateral ele se caracteriza principalmente por essa capacidade física, que é sim muito importante, embora a gente veja outros jogadores que têm uma outra característica muito importante também, que às vezes faz com que você não se desgaste tanto dentro de campo, que é a leitura tática. É aquele jogador que ele tem a capacidade de ler o jogo e ele vai ao ataque na hora correta. Essa é uma função muito importante. A gente vê jogadores como Felipe Luiz, Daniel Alves, que embora sim tenham um grande condicionamento físico, que é sim importante, essa parte da resistência, eles também conseguem ter uma leitura de jogo tão boa que eles sabem a hora certa de se movimentar, de ir ao ataque. E com essa característica, essa capacidade, você acaba não se cansando tanto durante o jogo. Também vale ressaltar que o lateral ele é conhecido por saber atacar e defender. Então se você é um jogador que tem uma grande capacidade física, que corre bastante, que se movimenta muito durante o jogo, que gosta de atacar, mas também sabe defender, eu poderia falar que gosta de defender, né? Mas acho que quase ninguém gosta de defender. Enfim, se você gosta de defender e também gosta de atacar, você provavelmente vai ser um bom lateral. E os meios de campo? O que é necessário ter para você ser um bom meia de campo? A gente vai separar aqui de uma forma a simplificar o meio campo defensivo e o ofensivo. Embora existem tipos diferentes de meio de campo ofensivo, né? O próprio meio campo de ligação, ele é um intermediário ali entre o ofensivo e o defensivo, né? Jogadores como Xavi, Fábregas, Arthur, tantos outros, né, que
não são considerados volantes, meio-campos totalmente defensivos, mas também não são jogadores ofensivos, são jogadores de ligação. Esse é um tipo de meia, mas existem outros. Existe um meio-campo ofensivo, que ele é quase um atacante, né? Existe um meio-campo que gosta de jogar mais aberto, lateral, e o meio-campo mais que a gente denomina no futebol como volante. A gente vai separar em duas classes, ofensivos e defensivos, porque as dicas vão servir para os dois. Vamos começar pelo meio-campo ofensivo. Só que essa primeira dica, ela vale para os dois meio-campo, ofensivo e defensivo. Mais para frente a gente vai falar a diferença entre eles. Essa característica é você controlar o jogo. Se você é um jogador que gosta de controlar o jogo, gosta de estar com a bola no pé a todo momento, muito provavelmente você vai ser um meia. Aí a gente vai definir mais para frente se você é um meia ofensivo ou meia defensivo. Além dessa capacidade de controlar o jogo, de querer sempre a bola no seu pé, é muito importante que você tenha essa parte técnica muito bem desenvolvida, porque o meio-campo normalmente ele é tido como o jogador mais habilidoso do time, né? O famoso camisa 10. Por isso é muito importante que você tenha um bom passe, que você saiba se movimentar dentro de campo, saiba a movimentação tática. Tem vídeo aqui no canal só falando sobre isso, qual é a movimentação que o meia deve ter com a bola, sem a bola. Isso é muito importante. Ser um bom finalizador. Do mesmo tempo que você é o jogador de criação do seu time, você também pode e deve finalizar as jogadas. Agora, e o meio-campo defensivo? Qual é a diferença? Você deve ter tudo isso, embora o meio-campo defensivo, como o próprio nome diz, ele não vai chegar tanto ao ataque, ele pode sim fazer gol, ele pode sim dar assistências, criar jogadas ofensivas, só que ele é conhecido pela marcação, por proteger a zaga. Então ele pode ser considerado um meia, mas que ao mesmo tempo tem essa capacidade de destruir jogadas, embora eu não goste desse termo, mas basicamente é isso. O que o marcador faz é destruir a jogada do time adversário. Se você gosta de dar carrinho para roubar a bola, sempre, nunca vá para machucar o jogador. Se você gosta de roubar a bola, se você gosta de criar jogadas mais de trás do campo, você gosta de jogar sempre de frente, vendo o jogo, todas essas são características do meio-campo defensivo. Ter a marcação, que é um ponto muito importante, mas também gostar de controlar o jogo, ter essa capacidade do passe. Embora o passe que cria jogadas ofensivas seja muito importante, o meio-campo defensivo também tem essa característica muito importante de articulação. Ele é o jogador que faz outros jogadores jogar. Ele recebe a bola da defesa e distribui para o meia, para o lateral, para o ponta. Ele faz essa bola chegar mais nesses jogadores. Agora, se você realmente vê o futebol como uma batalha, se você gosta de desarmar, se você gosta de dar aquele carrinho, sair escorregando pelo campo, se você é meio doido das ideias, você pode ser um zagueiro. Ah, fala aí, você não conhece um zagueiro que ele é meio 13 da cabeça? É verdade, o zagueiro ele tem essa característica. Ele é um jogador que gosta da marcação, que gosta de roubar a bola, que gosta de orientar o time, porque ele vê todo o jogo de frente. Então se você é um líder, e um ponto muito importante, não tem como a gente fugir disso. Você ser alto, você ter pelo menos 1,80 m. Ah, Thiago, mas tem tal jogador, Mascherano, Cannavaro, jogadores que eram muito bons e não eram jogadores tão altos. Eu posso ser um zagueiro não sendo tão alto? Pode. Agora, se você tem menos de 1,70 m, 1,75 m, fica muito mais difícil. Embora a gente veja jogadores que são muito bons defensores e ainda assim não são jogadores tão altos, eu recomendaria para você, se você não cresceu, se você não tem uma boa estatura, você se tornar um lateral, você se tornar um volante. Embora o volante, existem alguns treinadores que exigem jogadores mais altos, são posições onde essa cobrança não é tão alta. Existem muitos, a maioria dos treinadores preferem jogadores zagueiros que são mais altos. Então é uma posição sim, onde a altura ela influencia, embora existam outras posições onde a altura seja irrelevante. Bom, com todo respeito aos goleiros, a gente tem que respeitar sim, porque é uma posição, essa posição é tipo, antigamente a gente falava muito isso, né? Tipo, se você não consegue ser atacante, você vai pro meio, aí você vai pra lateral, aí você vai pra zaga. Se você não for bem na zaga, você vai pra onde? Pro gol. Só que você tá totalmente errado, cara. A posição de goleiro é muito difícil. Basta você assistir o treinamento dos goleiros. A própria cobrança que tem, a vida do goleiro ela é muito injusta, né? Porque às vezes o cara defendeu tudo o jogo inteiro e um momento, um erro, uma falha tão pequena, tão simples, já é o suficiente para ele ser criticado, para destruir tudo aquilo que ele fez durante o jogo. Sim, é uma posição muito difícil de ser cobrada, que deve sim ser valorizada. Inclusive, nós brasileiros, o Brasil produz goleiros muito bons. É só a gente olhar para a nossa seleção, cara. A gente tem 3 goleiros exemplares. E no nosso futebol profissional também, o Brasil é muito bom em formar goleiros. Um ponto que a gente tem que falar sério agora sobre goleiro
a estatura, que também é exigido, principalmente no futebol de campo. Mas eu diria para você, se você não é um jogador tão alto, eu vi muitos goleiros que eram muito bons, mas que infelizmente por ter chegado a uma certa idade, ter parado de crescer, não ter crescido tanto, né, atingido uma certa estatura, tiveram muita dificuldade e não conseguiram se tornar profissionais, embora tecnicamente eram goleiros incríveis. Só que na posição de goleiro, você pode tentar no futsal, no fut7, são categorias que estão em alta, que estão crescendo. Então, se você gosta de jogar no gol, se você tem esse talento, esse dom para ser goleiro, você pode sim seguir nessa profissão, continuar pegando no gol. Mesmo que você não tenha menos de 1,80 m, se você cresceu até um certo ponto e agora você não está crescendo mais e está com medo, pô, eu me dediquei já há alguns anos em ser goleiro, só que agora eu parei de crescer, está com seus 15 anos aí, parou de crescer. Embora haja tratamento para você conseguir crescer, mas se o próprio médico já disse para você que você não vai atingir uma estatura tão alta, ainda assim você pode continuar sendo goleiro e caso você não venha se profissionar no futebol de campo, pode tentar o futsal, o fut7, são categorias onde não é exigido a estatura para você ser um bom goleiro. A gente fala disso, sobre como escolher posição e de muitas outras coisas relacionadas a essa parte de formação esportiva, de como essa carreira, essa parte tão importante do jogador de futebol, que é a aprendizagem, né, que é a sua formação, quando ele sai ali novinho até ele chegar no profissional. Quais são as etapas que ele tem que percorrer? Em um dos nossos cursos chamado Brazilian Método, a gente fala exatamente sobre quais são essas etapas e o que ele deve fazer. Por isso, se você é pai de atleta, se você é um atleta e quer aprender como aprender o futebol da maneira correta e entender de uma vez por todas que futebol não é uma questão de dom e que sim existe uma formação esportiva que o atleta deve percorrer ao longo de alguns anos, eu estou deixando aqui na descrição o link do nosso programa de treinamento. Tanto esse chamado Brazilian Método quanto o Método Drible são dois programas de treinamento que vão ajudar você a desenvolver a forma como você joga futebol. Eu também quero te convidar a deixar a sua opinião aqui, eu quero saber qual posição você joga ou qual posição você gostaria de jogar. E é isso aí, esse era o vídeo que eu tinha a trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, espero no próximo vídeo. Valeu!